Olá, está no ar o Clipping Eletrônico e hoje o assunto afeta não somente as pessoas, mas o planeta, especialmente a vida marinha. Há 150 anos, inventamos um material leve, resistente e de baixo custo. Hoje, esse material milagroso ajuda a manter corações em funcionamento, faz parte da estrutura de aviões, mas também é um dos maiores responsáveis pela poluição dos mares. Estamos falando do plástico, que demora mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. E quando vai parar nos mares, é engolido por peixes, baleias, tartarugas e outros tipos de vida marinha. Muitos morrem, provocando desequilíbrio ambiental. Para discutir as formas de minimizar o descarte do plástico nos oceanos, recebemos no programa de hoje o consultor técnico do Instituto Ecosurf, João Malavolta, o presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos, o Plastivida, Miguel Baiense, e o coordenador da Câmara de Reciclagem da Abiplast, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Ricardo Ajaj. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E você que está em casa também pode participar do debate com a gente. Envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo. Você também pode ligar para o telefone 011 3396 4944. Pessoal, todos os anos, aí, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos. 40% desse material foi usado apenas uma única vez e depois jogado fora. E a gente vai começar o programa de hoje dando um panorama mundial, né? Dados da campanha Mares Limpos da ONU, Meio Ambiente, apontam que em 30 anos haverá mais plástico do que peixes nos oceanos, isso em quilos. Como é que os senhores analisam essa estimativa alarmante aí, né? A gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe em quilos, em toneladas. Como é que vai ser isso, gente? Bom, o primeiro ponto que eu entendo que nós temos que trazer à luz da discussão é o conhecimento técnico-científico, Luciano. Você bem abriu o programa informando os benefícios dos plásticos. E a gente precisa saber devolver esse benefício que os plásticos nos proporcionaram ao longo da sua vida útil, ainda que tenha um uso único, para que a gente destine ele para reciclagem. Se eu destino ele para reciclagem, ele não chega a lugar nenhum. Ele vai chegar novamente a ser usado pela sociedade. Acho que esse é o grande conceito que nós temos que falar. Mas a situação hoje, as pessoas jogam plástico nos rios e esses rios vão para os oceanos e lotam os oceanos. Hoje a gente tem aí uma área no Oceano Pacífico e outras áreas do planeta lotada de plástico, os peixes vão lá, comem. Como é que a gente faz para resolver isso no curto e médio prazo? No curto prazo, a gente precisa trabalhar a reciclagem. Existem processos que a gente consegue evitar que o plástico chegue aos mares. E não só os plásticos, qualquer matéria-prima. Você falava da campanha da ONU e há um vídeo em que a ONU divulga a odisseia de uma garrafa PET. E a pessoa, ao consumir a água potável, ela simplesmente joga para trás essa garrafa. E ela começa com os ventos, cai nos rios, vai parar nos mares, se fragmenta, o peixe come o microplástico e aí, ao final do vídeo, a pessoa está comendo o peixe com os plásticos. O que está errado nesse processo? Na nossa ótica, o que está errado é a atitude equivocada do cidadão jogando lixo em qualquer lugar. Nós precisamos que o cidadão participe de processos de educação, nós precisamos que os legisladores trabalhem a questão da coleta seletiva, que as cidades ofereçam coleta seletiva para esses cidadãos e que a indústria esteja cada vez mais preparada para reciclar. Dessa forma, você fecha o ciclo e você tem o que se chama de economia circular e o plástico volta a oferecer os benefícios à sociedade. João Malavolta, fala um pouco para a gente do seu trabalho lá no Instituto Ecosurf, né, que é aqui no litoral de São Paulo, não é isso? E fala um pouco sobre essa questão aí que eu coloquei para vocês. Eu corroboro em partes com a visão do Miguel, de você pegar esse cenário unindo todas essas pontas, mas a gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje e de incapacidades institucionais de montar um arranjo com esse aporte para um plano ambicioso dessa maneira no curto prazo. Então, a gente, se tratando de Brasil, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrenta do ponto de vista de você dialogar com o parlamento, do ponto de vista de você dialogar com a indústria e do ponto de vista de você fazer um trabalho de educação que seja significativo e efetivo para a mudança de comportamento das pessoas. Posto isso,
Eu entendo que a gente tem que começar a pensar uma ideia de diminuir a geração de consumo de produtos, logo você diminui a geração de resíduos, e aquilo que você não consegue diminuir a geração, você encaminha para a reciclagem. Hoje, quando você fala do problema desses 8 milhões de toneladas de plástico chegando nos oceanos todos os anos, 40% foram utilizados apenas uma vez, isso tudo foi anunciado no final de 2015, no Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça, a partir de um relatório da Fundação Ellen MacArthur, que ela trouxe uma experiência de 30 anos de um programa chamado Ocean Conservancy, de limpeza de praia dessa organização, onde eles identificaram que a quantidade de resíduos depositado no ambiente costeiro e marinho, dentro da produção de plástico anual, que só aumenta, chegaria nesses números que em 2050 haveria mais plástico que peixe em massa, ou seja, em peso depositado nos oceanos. O meu trabalho está na outra ponta, a gente está no diálogo direto com as comunidades na beira da praia. O Instituto EcoSurf ele trabalha num viés de políticas públicas, de sensibilização e educação ambiental para o combate à poluição, principalmente o lixo no mar. E ali a gente já evidenciou, através de pesquisas, através dos próprios mutirões de limpeza de praia, qualquer cidadão que nos esteja assistindo, experimenta estar um dia na praia e olhar ao seu redor a quantidade de plástico de uso único, de plástico descartável que você vai ver depositado na areia. Quando a gente fala dos benefícios do plástico, ele é inegável. Porém, o plástico descartável, muitos dos produtos que vêm com plástico descartável são simplesmente, facilmente recusáveis. Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Eu estava conversando ali, antes de entrar para a entrevista, com o Ricardo, e a gente fala do passivo ambiental que existe desse plástico depositado em ambientes naturais. Então, a gente tem um desenho de um cenário que eu entendo que é viável quando a gente pensar no médio e longo prazo, de articular atores para resolver o problema da geração e descarte de resíduo, mas o passivo ele já é muito grande. E esse passivo é o microplástico, que, como o Miguel bem coloca, já está sendo ingerido pelas pessoas a partir do consumo de organismos marinhos. Ricardo, apenas 18% do plástico utilizado no mundo é reciclado. É um número bem pequeno ainda. O que a associação pode fazer no Brasil para a gente educar a população? Ou então, que tipo de campanha é possível fazer? O que a indústria de reciclagem pode fazer para aumentar e muito essa quantidade de reciclagem de plástico? Bom, primeiro, boa tarde a todos. A indústria da reciclagem, que é uma câmara dentro da ABPLAST, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, tem trabalhado nos últimos 7 anos no desenvolvimento de ações que visem a minimizar todos esses impactos que foram falados até aqui pelo Miguel e pelo João. Nós estamos trabalhando, primeiro, na redução, com as grandes empresas, na redução dos pesos das embalagens. Estamos trabalhando no design ecológico, no ecodesign, para estimular uma economia circular, que essa embalagem, quando ela nascer, já se saiba qual vai ser o final da vida dela e como ela vai voltar para o consumo. Você falou que 18% das embalagens do mundo são apenas recicladas. No Brasil, nós já estamos com 25,5% dessa... Nosso índice hoje é 25,5%. Mas ainda é pouco, Ricardo. Não estamos dizendo que é muito. Estamos dizendo que estamos trabalhando 25,5%. Nossos compromissos agora com a coalizão são mais ambiciosos. Estamos fazendo um acordo de mais 5 anos. Vamos reciclar mais e por segmento, agora vai ser computado por segmento. Vocês têm uma previsão nos próximos anos? Qual vai ser essa percentagem? Está em negociação agora com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente, essas novas metas. E a indústria hoje já está consciente, toda a indústria, quando eu falo agora toda a indústria, da petroquímica ao reciclador. A ABPLAST também fez uma ação recente, nós chamamos de rede, onde reunimos da petroquímica os grandes end users, que são os consumidores de embalagens, os grandes transformadores que estão dentro da ABPLAST, os grandes distribuidores, os recicladores, as cooperativas e os sistemas de logística reversa e os recicladores. Porque é um problema que tem que ser resolvido com a mão de todos. Não é um problema simples. Temos o passivo, como o João já colocou, mas temos que atuar imediatamente na solução hoje, para não gerar mais passivo. Depois nós temos que cuidar do passivo. Agora, hoje as ações são contundentes, a indústria está focada na diminuição dos impactos ambientais que as embalagens têm causado com essas ações. Reduzir, reutilizar e reciclar. Esses são os 3 R's que a gente tem como nossa filosofia hoje de trabalho. Como que hoje a população que está em casa assistindo a gente pode fazer para mudar os seus hábitos? Eu quero
entrar nessa história, não quero poluir os mares e tal. O que a pessoa pode fazer? Buscar um ecoponto, ela pode tomar mais cuidado com sacolas, não consumir sacolas plásticas no mercado. O que dá para fazer? Olha, a Abiplast também, uma das ações nossas desse período, vocês têm um site hoje que é Plástico Reciclado, que nós temos mais de 2.000 ecopontos no Brasil, em 60 cidades, onde você dentro de casa entra nesse app ou no seu celular e encontra o PEV mais próximo da sua residência, onde você pode depositar as embalagens recicláveis. Repete para a gente. Plástico reciclado. Só digitar lá na loja virtual do Android ou do app. Você baixa esse sistema e na sua casa, se você permitir que ele localize, ele já vai localizar os PEVs mais próximos da sua residência. Essa é uma outra ação que a Abiplast já implantou junto com a indústria do plástico. Então, a ação mais prática que o consumidor que nos está ouvindo ou que está em casa hoje é selecionar o úmido do seco, que já é um grande passo. Se ele selecionou o reciclável, esse reciclável direcionar a um PEV ou uma cooperativa que possa fazer o uso desse material. Tá certo, a gente está só começando o programa, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, como é que a população pode ajudar, e a gente volta a esse assunto já já. Vamos para o rápido intervalo. O Clipe Eletrônico está de volta e discute a questão do plástico no meio ambiente, especialmente nos mares. Estão comigo a jornalista especializada em meio ambiente, que agora vai fazer parte da bancada, Paulina Chamorro, o consultor técnico do Instituto Ecosurf, João Malavolta, o presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos, o Plastivida, Miguel Baiense, e o coordenador da Câmara de Recicladores da Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Ricardo Ajaj. Você também pode participar, envia sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo, ou então ligar para o telefone 011 3396 4944. Vamos começar esse segundo bloco falando um pouco, esse mês saiu a edição de junho, a National Geographic, né, que é editada em vários países do mundo, e a edição aqui em português está falando exatamente sobre isso. Mar de plástico, 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. E a gente está aqui com a Paulina Chamorro, que ajudou, né, a escrever a edição desse mês. Fala um pouco para a gente sobre essa questão do plástico no mar. A gente já discutiu um pouco no primeiro bloco dessa situação, mas eu queria que você fizesse mesmo um alerta e falasse um pouco do que tipo de alerta que a revista está fazendo e que tipo de alerta que a gente pode fazer para a população em geral. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente debater justamente algo que está presente no nosso dia a dia e justamente com esse mote de uma edição especial dessa revista tão especial para o mundo, né? Há 130 anos a National Geographic documenta a natureza, documenta o planeta e as grandes transformações que a humanidade está passando e por isso entendeu que nesta edição o foco deveria ser porque justamente os repórteres e colaboradores da National Global perceberam que já estamos num estágio bastante preocupante de uma realmente transformação do planeta através do material que está nos mares, né? Então essa é uma edição que traz essa reportagem especial escrita pela Laura Parker, traduzida aqui para o português, como aconteceu em várias partes do mundo, né, da National Geographic, e eu colaborei trazendo um artigo para trazer a discussão para o lado brasileiro, né? Como é que estamos frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a uma nova formulação de uma lei de combate ao lixo ao mar, que está em negociações, está agora em discussões, em audiência pública, né? O João acompanha diretamente essas questões, mas o importante é reforçar que a National Geographic, agora de junho, traz esse alerta, mas procura não demonizar o plástico como material, mas sim os usos que vêm sendo dados e os usos não só do consumidor, mas como as empresas têm encarado a produção do plástico hoje. E é preocupante esse uso hoje? De fato, um resumo que eu poderia dizer da revista é de que foram encontrados, existe hoje microplástico em todos os pontos do globo,
no planeta. Inclusive na Antártida. Inclusive na Antártica, né, que vocês viram recentemente, saíram esses dados, ou seja, nenhum ponto, nenhum mar, nenhuma costa no mundo inteiro, que já é uma informação bastante preocupante, está livre de microplástico, que não é aquele plástico aparente, sim aquele que depois de um tempo em contato com o mar, em contato com o sol, acaba se desfazendo e se transformando em micropartículas, que aí se misturam ou com alimento marinho, se misturam com as composições, que aí é um outro tipo de impacto nas nossas vidas que a gente está falando. E né? a gente já está consumindo isso na água, né? E a gente está nos alimentos, inclusive, tem dados, a ONU Meio Ambiente apresentou dados que já foi encontrado fibra plástica no sal, no sal que a gente põe na nossa comida. Então, esse é um ponto muito importante. E outro do impacto que a revista traz é de que, assim como tem microplástico em todas as partes do globo terrestre, isso está afetando, por exemplo, da fauna marinha, desde o plâncton até a baleia. Ou seja, nenhum animal marinho está fora do impacto de ingerir plástico, de sofrer as consequências desse mau uso, principalmente do plástico descartável, que é algo que eles destacam bem aqui na revista. Até agora, de todo o plástico que foi produzido, pelo menos 40%, esse é um dado forte que vem nessa edição, pelo menos 40% de todo esse plástico que foi produzido ou foi usado apenas uma vez a gente falou isso aqui. E descartado, né? Isso já para mim é suficiente, porque ninguém vai viver 400 anos para ver em quanto tempo vai se degradar esse plástico no ambiente, né? E falando, gente, um pouco de atitude consciente, assim, um tema que está sendo debatido aqui na TV, na Câmara Municipal de São Paulo, é a questão do uso do canudo plástico na cidade de São Paulo, né? A gente teve recentemente um vídeo que viralizou, teve mais de 20 milhões de acessos na internet, que é do ambientalista tirando um canudo plástico, né, se eu não me engano, da tartaruga, né, e tal. Qual que é a importância, né, de começar com pequenas atitudes, por exemplo, rejeitar o canudo plástico? Qual que é a importância disso no dia a dia e no ambiente? Eu entendo que antes da gente rejeitar, o mais sensato e correto, ainda que demoremos mais tempo para aprender, é como nos relacionarmos com ele. A indústria nunca vai estar dizendo que precisa se consumir canudos plásticos ou qualquer outro tipo de material descartável, mas a indústria sempre vai defender que a utilização desse material seja correta, que o seu uso, o descarte, o seu pós-uso seja adequado, para que a gente volte para a reciclagem. Você perguntava, Luciano, no bloco anterior, como que a população pode se envolver. O João colocava um convite ao telespectador que na praia, ou até num ambiente fora da praia, não costeiro, observe a quantidade de lixo gerado. Mas eu amplio esse convite para que a população perceba qual é a relação que ela tem com aquele lixo ali presente. E como é que nós podemos mudar esse comportamento? Porque se fala que em 2050 teremos mais plástico do que peixe. E é um dado científico, e ninguém discute, porque a indústria também não quer o plástico ali. Assim como o cidadão, assim como todos os atores da sociedade. Mas o ponto é que, a partir de 2018, o que podemos fazer frente a esses quase 40 anos que teremos para evitar que esses plásticos cheguem nesses locais? Esse é um ponto-chave desse processo. Eu entendo que a demonização do plástico está desvirtuando os movimentos que nós, enquanto sociedade, deveremos ter para evitar que isso aconteça, ou para minimizar. O problema está posto, o passivo existe, e como vamos trabalhar é uma questão a ser discutida com o governo, através de política nacional de resíduos sólidos, através da indústria de reciclagem, através de leis. Por exemplo, aqui nesta casa legislativa havia uma lei para banir o plástico isopor. E nós sentados e conversando com os vereadores, mostrando dados técnicos que o isopor é um plástico, é reciclável, nós temos um PEV na frente da Câmara de São Paulo, em que a população, que é passante, traz o seu resíduo de isopor para reciclagem. No começo do processo, nós retirávamos dessa cabine, desse PEV, uma cabine a cada 2 meses. Hoje nós já retiramos semanalmente. Eu passei lá antes de entrar no estúdio e vi que estava cheio. Então, esse processo de entendimento, de amadurecimento, é o caminho que nós entendemos com educação ambiental, com consumo consciente, com descarte correto, que aí se aplica o reuso, a reciclagem, a coleta seletiva, para que a gente mude o cenário, para quando a gente chegar em 2050, a gente olhe para trás e veja, fizemos o trabalho correto, fizemos o que é certo.
Hoje eu vejo, voltando à questão dos canudos, em algumas matérias falando que, não, se produz canudo em vidro aqui no Brasil. Eu estive num evento sobre poluição dos oceanos na sexta-feira passada e uma pessoa que estava vendo, ela falava sobre um canudo metálico. E aí eu respondi a pergunta a ela, porque ela não queria mais utilizar o canudo. Ela dizia assim, eu quero ser a ponte entre a minha percepção de que o canudo é um problema ambiental e as pessoas que não estão conectadas com esse problema. E eu quero fazer essa ponte. E eu respeito a posição dela, e assim eu disse na minha resposta. Mas eu prefiro ser a ponte que mostre que quando você precisa usar um canudo, você o faça. Mas o faça com a consciência do descarte correto. E após a vida útil desse canudo, ainda que seja extremamente curta, que nós destinamos para a reciclagem e todos os elos envolvidos nesse processo. Se a gente conseguir fazer isso, eu não vou precisar usar um canudo metálico, porque eu fico imaginando um evento com as pessoas levando canudos metálicos. Primeiro, que não pode entrar no evento. Segundo, que isso se torna um perigo. Então, a gente precisa saber se relacionar com o produto. Não importa se ele é metal, se ele é plástico, se ele é de papel, papelão, se ele é biodegradável ou não. Acho que esse conceito tem que ser maior, tem que envolver conhecimento científico e educação ambiental. João, vamos falar um pouco sobre poluição aqui no Brasil. Você que está ali no litoral de São Paulo e tal, com o Instituto Ecosurf, o que você presencia lá, assim, de falta de consciência da população? Quais são os resultados dessa poluição nos rios brasileiros que chegam, por exemplo, até o litoral do estado de São Paulo e o litoral brasileiro? A gente tem um litoral de mais de 8 mil quilômetros. Eu acho que a gente sempre tem que fazer esse debate sobre a poluição nos oceanos a partir de uma perspectiva da bacia hidrográfica, porque tudo que acontece no rio acaba chegando no mar. Sem nenhuma dúvida, eu vejo que a gente tem que colocar o ser humano no centro dessa discussão. Então, semana passada a gente estava em alguns eventos e sempre deposita uma grande confiança em que a tecnologia vai trazer soluções para problemas que nós criamos. E a gente sempre fica com essa bengala tecnológica. E eu acredito sempre na mudança de comportamento como uma solução de fato efetiva. Quando a gente fala de educação no Brasil, a gente tem números péssimos, né, de crianças que não sabem o ABC. E a gente vai trazer um assunto um pouco mais complexo para a vida delas, que é ensinar a separar o lixo, ao consumo crítico, ao consumo consciente. Isso é um processo que talvez a gente chegue em 2050 sem resolver. Falando de Brasil. Então, quando a gente fala de canudinho, de banir o descartável, eu digo que o plástico ele trouxe o descartável um benefício hoje na frente do precipício. Porque o volume que se produz e o que se descarta de modo equivocado, de modo inconsciente, incorreto, por uma ausência de educação, por uma falha do Estado em prover uma educação de qualidade, e que se não corrige da noite para o dia, gera esse problema, esse impacto negativo que eu vejo diariamente na praia como eu estou. Então, quando eu vejo a gente pensar numa racionalidade de que a solução passa pela educação, eu não discordo, eu também acredito nisso. Só que na outra ponta, a gente tem que prever que essa educação não se faz do dia para a noite. Só que o consumo do plástico descartável se faz todo dia. E o descarte incorreto se faz todo dia. E que se a gente está numa emergência planetária, por conta do microplástico, que diz que existe mais de 5 trilhões de partículas de plásticos lançadas no oceano, né, que é uma nuvem plástica depositada ali, o que a gente tem que fazer? É atacar, não na causa, e sim naquilo que gera o problema. O que gera o problema é essa oferta muito grande dos descartáveis no nosso cotidiano. Eu concordo. Estamos em tempo de Copa do Mundo, e eu fui à Copa do Mundo aqui no Brasil, fui a 2 jogos. E havia o copo comemorativo, um copo retornável, né? E eu vi as pessoas saindo do estádio, quando compravam seu refrigerante ou a sua cerveja, que a época da Copa estava liberado, bebida inclusive alcoólica nos estádios, com 9, 10 copos. Onde está essa consciência? Essas pessoas são as pessoas que não sabem falar o ABC? Ou são pessoas que consomem por excesso para ter um souvenir da Copa? E por que a organização da Copa não deu um copo por pessoa? Eu estive na festa do Rei da Holanda há 2 anos atrás, em que nos canais da Holanda, para quem conhece Amsterdã, em cada esquina tinha uma barraca de música, todo mundo dançando, o país em festa, e você tinha as tendas de cerveja. E você pegava um copo de uso único, um copo descartável desse comum que as pessoas tendem a querer banir por argumentar que ele é um problema, e você pagava 3 euros. Eu paguei 3 euros num chopp. O segundo chopp eu paguei 2 euros.
porque eu levava o meu copo de volta. Essa é a orientação dada à festa. E aí você vai levando e enchendo por 2 euros. No final, se você descartar no lixo, ou se você devolver o copo à barraca, você tem um comportamento diferente. Você recebe o seu euro de volta, se você levar de volta. Porque esse euro vai ser utilizado para coletar e reciclar aquele material se você não devolver e consumi-lo de forma correta. Então, acho que há um excesso de consumo, sim, mas nós temos que olhar para dentro todos esses atores, a indústria, a sociedade, o poder público, para que a gente consuma conscientemente. Tá certo. Vamos continuar esse assunto depois do intervalo? A gente volta, a gente vai continuar falando sobre esse assunto já já. Vamos para um rápido intervalo. O Clipe Eletrônico está de volta e discute a questão do plástico no meio ambiente, especialmente nos mares. Estão comigo a jornalista especializada em meio ambiente, Paulina Chamorro, o consultor técnico do Instituto Ecosurf, João Malavolta, o presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos, Plastivida, Miguel Baiense, e o coordenador da Câmara de Recicladores da Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Ricardo Ajage. Você também pode participar, envie a sua pergunta na nossa transmissão ao vivo, facebook.com/Câmara São Paulo, ou então ligar para o telefone 11 3396 4944. Eu queria começar uma discussão agora nesse intervalo, aproveitar o Ricardo aqui da Associação de Reciclagem, falar um pouco o seguinte: a população pode pressionar por leis, as leis adiantam, né? Adianta você legislar em relação a isso? A gente teve aí recentemente uma lei aprovada no Rio de Janeiro proibindo o uso de canudos plásticos. Aqui em São Paulo a gente tem também um projeto tramitando aqui na Câmara Municipal que discute essa questão, né? Está em vias aí de ser aprovado. Queria que você falasse um pouco dessa relação aí, população, pressionar por fazer novas leis, enfim. Eu acho que a lei é o melhor instrumento que a sociedade tem para organizar o sistema hoje que a gente tem do plástico ou de qualquer outro material. O que acontece é que as leis, às vezes, a implementação, nós estamos vendo agora a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei muito bem feita, demorou 19 anos para ser promulgada, mais 4 para ser regulamentada, quer dizer, é uma lei que 23 anos de gestação, quer dizer, muita gente pensou nessa lei. Agora, a implementação, que deveria ser dada em 4 anos, já foi para 8, já vai para 12, e aí os municípios cada vez alegam não terem condições de implementar as suas coletas seletivas, seus processos de logística reversa. Então, é assim, a lei existe para ser cumprida, mas ela não é totalmente cumprida. Então, o cidadão participou dessa lei, conferências públicas, debate, a sociedade, a indústria. Então, eu ainda vejo que a lei é o melhor instrumento. Agora, como que o consumidor pode ajudar ainda? Bom, nós, como recicladores, também temos alguns problemas na nossa cadeia de negócios. Hoje, para que toda a sociedade tenha uma noção, o material reciclado, quando o reciclador, que somos nós, adquirimos o material para reciclar, nós não temos nenhum crédito de impostos. É crédito zero. Na saída, eu tenho total cobrança como material virgem. Então, no Brasil, hoje, se reciclar, paga-se mais imposto do que material virgem. Então, o governo está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos benefícios para que a pessoa incentive a reciclagem. Só que esses benefícios não chegaram para a indústria. A indústria está questionando e pedindo ao governo mais de 8 anos, ou desde 2014, já são 5 anos, que nós não temos esses benefícios. Então, vamos falar de reciclagem? Vamos, mas e a conta? Como é que fecha a conta da reciclagem? Entendeu? O reciclador, a indústria da reciclagem, o sistema do plástico, é a única indústria que quem faz a reciclagem é um terceiro setor. Se você pega os outros materiais, vidro, papel, papelão, alumínio, aço, quem faz a reciclagem são as grandes usinas, os grandes fornos de vidro. Eles não têm essa necessidade. Agora, quem faz a reciclagem do plástico, o canudo, a sacolinha, é o pequenininho que está lá no fundo da casa dele, às vezes uma pequena empresa. A nossa indústria tem mais de 1.000 empresas no Brasil, 90% menos de 20 funcionários. Pequenas e médias empresas familiares que estão fazendo a reciclagem não estão sendo compensadas por isso e pagam uma carga tributária injusta. Como é que nós vamos aumentar a reciclagem do país? Então, como é que a lei é boa, mas a lei tem que ser seguida. Então, nós estamos precisando que a sociedade também entenda
que para se reciclar mais, nós precisamos... Precisa ter demanda. A demanda é outro ponto muito importante, chamou, porque nós agora com a rede, onde estamos com os grandes consumidores, eles estão agora pressionados mundialmente, não é pelo Brasil, isso aqui é mundial e essa pressão não chegou no Brasil por acaso. Isso é o mundo que está vendo hoje. O plástico hoje virou vitrine. Então é o seguinte, ou as grandes indústrias e a cadeia resolve também o problema, ou o consumidor vai deixar de consumir nosso produto. A gente sabe disso. Então nós estamos alerta. Agora, nós precisamos que a sociedade entenda que existe um processo industrial, o cooperado pega o material no PEV, ele vai para uma central que seleciona, porque o material plástico, além de ser feito por pequenas empresas, são 7 famílias de plástico básico. Quando você mistura aço, alumínio, vidro, é tudo igual. Então, plástico, se você não separar e não fizer a embalagem inteligente, você no descarte não tem valor nenhum. Ele vira um inservível. Tá certo. Entendeu? Então... Paulina, você como jornalista, você quer continuar o assunto dele? Não, eu ia fazer um mashup aqui de coisas, justamente pegando o gancho do canudinho, pegando o gancho de comportamental, né? E agora eu estou falando como Paulina chamou, jornalista especialista, não sobre essa edição da National Geographic. Há pelo menos 20 anos eu acompanho o tema e nos últimos 10 eu coordenava o projeto Pintou Limpeza na Rádio Dourado, que era justamente de informações de educação ambiental para a população. Então lá a gente pôde sentir o drama da questão da informação e da educação ambiental. Quando eu coloco aqui de novo do plástico, e aí respondendo a sua pergunta do canudinho, a gente está falando de um plástico de um uso de aproximadamente 5 a 10 minutos. De segundos, Paulina. Segundos. O uso, dependendo da pessoa, né? Aí entra a sacolinha, a colherzinha de café, o canudinho plástico que eu ponho junto no mesmo rol, que são esses que estão no nosso dia a dia, que a gente chega a consumir 10, 20 por dia, sem prestar atenção, porque justamente está na nossa rotina. E é esse plástico que é o que está sendo mais encontrado lá no final, nas praias, onde fazem a limpeza, tampinha. É o plástico que justamente não foi direcionado e que se você pensar bem no pré-consumo, talvez você nem precisaria ter pedido aquele canudinho, né? Mas isso já está tão naturalizado, já está tão naturalizado, então, por isso que eu acho muito simbólico ter trazido e que existe um projeto de lei aqui na casa com relação ao canudinho. Acho que ele vai servir como uma porta de entrada para a gente discutir os plásticos que, de repente, a gente não precisaria consumir, né? E quando eu falo de demonizar o plástico, é nesse sentido. A gente tem o plástico que é útil no nosso dia a dia, que salva vidas, que resolve questões, mas tem aquele plástico que é inútil, sim. Se existem alternativas duráveis, por que você vai usar uma que você não tem nem como rastrear a cadeia dele, né? Essa é a sua responsabilidade enquanto consumidor. A cidade de São Paulo tem, de varrição, não sei se vocês sabiam, por dia, 4 milhões de toneladas de lixo. Isso é gente que joga lixo. Quanto que é plástico? 4 mil toneladas. Não sei. Ideia, não. 4 mil toneladas, perdão. De varrição, só do sistema de varrição das ruas. É lixo que a pessoa pega, joga fora, não dá o destino correto. Essa é a realidade. E cerca de 60% é resíduo orgânico. Resto de comida. Exato. Não está relacionado a qualquer matéria-prima. A gente está falando de comportamento, exatamente, né? Exatamente. De um comportamento da relação das pessoas com os resíduos, né? Colocando nesse sentido. O Brasil, 80 milhões, aí sim, milhões de toneladas de lixo por ano, por 80 milhões de lixo geral por ano. E nem 3 disso por cento São Paulo gera 18 mil toneladas de lixo por dia. Gente, e a gente tem uma solução ao plástico? Para a gente encerrar, a gente está terminando já o programa. O que a gente... existe alguma coisa que a gente pode substituir? A atitude consciente é essa forma de substituir o plástico? A indústria vislumbra algum futuro aí da não utilização do plástico? Quais são as alternativas ao plástico no mundo de hoje? Posso falar? Bom, a nossa posição, até o Miguel depois pode é o uso consciente e tentar usar o menos plástico possível dentro do que a embalagem necessite para fazer o transporte, armazenamento e levar até o consumidor aquele produto com qualidade. Mas a gente não tem alternativas ainda. Não tem. A indústria está trabalhando nessas alternativas, mas não é uma coisa simples. A gente sabe que é
um desafio para a sociedade, é um desafio para toda a cadeia e todo mundo está trabalhando. E como vocês estão falando um pouco bastante do canudinho, eu acho que o maior efeito é o consumo consciente. Tá certo, gente. O assunto é muito amplo, a gente passaria horas aqui discutindo, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Bem, e a gente encerra mais uma edição aí do Clipping Eletrônico. A gente espera vocês na próxima semana, discutindo um outro assunto de grande relevância aí para a sociedade. TV Câmara, a política da cidade passa por aqui.